Boa tarde. Como é que tá o som aí? Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Amor de Dr. Bezerra de Menezes, todos aqui presentes, aqueles que estão online nas suas casas também, sintam a energia e a luz dessa casa de amor, de fraternidade. Eu já falei com você e Márcia, né, que é a primeira vez, seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, esclarecimento, pode nos procurar, algum de nós trabalhadores, no final da palestra, para algum esclarecimento. Mais alguém pela primeira vez aqui na casa? Não? Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos o nosso querido Paulo Roberto, que vai falar sobre fé, esperança e caridade nos seus estudos que ele preparou para a gente hoje. Vamos dar o início à leitura do preparo. Eu separei aqui do Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, capítulo 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na área terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância, adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez da educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito. Ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Após esse preparo, vamos fazer a prece inicial, já harmonizados com esse preparo sobre fé, caridade e esperança, né, que o Paulo vai falar para a gente hoje. Vamos acalmando nossos pensamentos, acalmando nossas respirações. O espírito, em latim, significa aquele que respira. Então, quando a gente respira, a gente se torna mais consciente, nós aumentamos a nossa conexão espiritual e nós ativamos nossa glândula pineal. Então eu os convido a fazerem respirações pausadas e longas para entrarmos nesse ambiente de harmonia,
agradecendo a espiritualidade que desde cedo já preparou esse ambiente, pedindo intuição para o nosso irmão aqui, para colocar os seus estudos, para que nós possamos entender da melhor maneira possível, que ele seja intuído e que nossa tarde seja agradável, agradecendo a espiritualidade amiga que nos carrega no colo com tanto amor, com tanta luz, que quando chegamos nessa casa, como nos sentimos tão bem. Que esse sentimento perdure durante essa tarde e ao longo do dia e da semana que se adentra. Graças a Deus. Lembrando, gente, rapidinho, que amanhã é aniversário de Dr. Bezerra, né? Aqui na casa nós vamos estar confraternizando a feijoada. Não exatamente a data seria amanhã do aniversário dele, mas é agora no final do mês. E nós vamos ter amanhã a confraternização da feijoada em homenagem ao aniversário de Dr. Bezerra, a partir das 13 horas. Vamos passar a palavra para o Paulo. Fica, tem que ficar. Obrigada. Boa tarde a todos. Tem que ligar. Eu liguei. Daqui. Tá ligado aqui. Tá verde. Estão ouvindo? Agora foi. Bom, boa tarde a todos, né? É sempre interessante nós falarmos nessas coisas essenciais, né, para nós, seres humanos. Imagino que em qualquer planeta, em qualquer galáxia vai ser a mesma coisa, né? A fé, a esperança e a caridade para a gente poder crescer. O que eu fiz aqui? Eu separei algumas falas sobre fé, esperança e caridade. 70% na coleção Fonte Viva, e tem um livro que eu gosto muito, eu ia trazer o livro para mostrar, mas tem aí na nossa biblioteca, que é Pensamento e Vida, do Emmanuel. Uma vez eu escutei no rádio, eu imagino que seja real isso, esse livro Pensamento e Vida é um livro muito maior que tem na espiritualidade, né? Ele é muito profundo, né? Mas dá para a gente entender. E aqui pegaram só um pouquinho, né, para nós, umas pinceladas para a gente começar a ficar mais esperto para o futuro. Mas ele é muito bom. Vocês vão ver pela reflexão dele, ele fala de várias coisas, de amor, de educação, e esse capítulo é fé. Mas antes eu queria voltar, vamos voltar àquela reflexão sobre Deus e Jesus aqui na casa, ou no meio espírita, né? Ou nesse momento que a Terra está entrando aqui. Durante um bom tempo nós achamos que Jesus era uma coisa, né, e que Deus fosse outra coisa, e hoje a gente já temos meios de saber exatamente que não é aquela coisa. O que é, a gente não tem tanta certeza no caso de Deus, mas a gente sabe como é, sabe como é que se percebe. Vamos começar por Jesus, que é o enviado de Deus para a gente. A doutrina espírita tem alguns princípios, né, e algumas premissas, digamos assim. E Jesus veio trazer isso, não com o nome de espiritismo, mas com o nome de educação. Veio educar a todos nós com relação ao que nós somos, para onde é que nós estamos indo, e de certa maneira falou que nós seríamos igual a Ele. Não deixou isso muito claro, porque nós não éramos tão espertinhos assim naquela época, a dificuldade do meio, para a gente perceber. Hoje, com a doutrina espírita e com outras doutrinas, nós sabemos que Jesus é um modelo. Ele veio, não é que é modelo irreal não, ele é real, ele veio, e a gente deve se mirar nele. Ele não fez questão de gravar nada, escrever nada, mas outros escreveram da maneira como entenderam, porque os outros estavam encarnados como a gente está hoje, ou seja, seriam mais ou menos do nosso nível, embora fossem um pouquinho superiores. Superiores a gente hoje, mas naquela época eles eram mais ou menos a média do pensamento lá. E aí quem viu, acho que The Chosen, né, essa série The Chosen da Netflix, que coloca os apóstolos, coloca todo mundo muito assim terra a terra, era mais ou menos aquilo ali. Nós criamos uma aura em torno de Jesus como se fosse uma coisa de outro mundo. É claro que ele é de outro mundo, assim como todos nós somos de outro mundo, né? Mas que fosse uma coisa à parte, né? Aquela ideia de anjo que nós tínhamos, né?
tinha uma mística um pouco diferente. Hoje Jesus está muito mais próximo da gente, é sobre isso que eu estou falando aqui, né? E gosto de falar sempre, para a gente aproximar Jesus da gente, porque ele já está junto da gente há algum tempo. Junto não é apoiando, ele é um de nós, né? Só que nós transformamos ele numa coisa muito distante. Então a gente aqui na doutrina espírita, se a gente ainda tem dúvida disso, é porque a gente precisa ler mais, conversar mais, porque Jesus está muito próximo da gente, porque ele veio fazer o que nós faríamos, com uma pequena diferença, né? Ele é muito mais sábio, ele é um espírito puro, nós não somos um espírito puro, mas o dia a dia dele era composto de coisas que nós fazemos hoje. Claro, sempre com assertividade, sempre mais exato, porque ele já sabia todas as coisas que seriam importantes de nós fazermos para crescermos. Então ele veio demonstrar o que é crescer como ser humano, mas ele já estava no nível que nós vamos chegar. Então na doutrina espírita a gente sabe que nós vamos ser igual a Jesus, todos nós aqui. Você liga a televisão hoje, o assassino mais cruel vai ser igual a Jesus, um dia em algum outro lugar ou aqui mesmo, né? Então assim, todos nós sabemos que o nosso final vai ser espírito puro. E eu acho que a doutrina espírita, ela traz isso de consolo. Isso é o primeiro consolo, né? Ninguém está perdido, todo mundo vai se salvar, e aí depende da gente como vai ser. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque a gente não pode condenar ninguém. Por isso que Jesus combateu muito essa questão de condenar, porque a gente não sabe nem de que a gente está falando. Quando a gente condena alguém, a gente se coloca a parte daquilo que não vai fazer. Ninguém pode garantir isso, né? Você condenar alguém, você quer dizer que você está fora daquilo que ele fez de errado. Nesse momento pode ser. Até quando isso vai acontecer? E no passado a gente tem essa ideia. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso é doloroso para a gente, porque nos faz crescer, entre aspas. Você acusar o outro, denegrir o outro, te coloca para cima, teoricamente, mas não é. Nós todos somos muito na média, né? Muito parecidos. Então é sobre esse Jesus que a gente está falando quando a gente fala de Jesus aqui, né? Jesus é essa pessoa igual a gente, só que já chegou no topo que a gente conhece, né? Talvez tenha uma outra coisa a mais para ele ser lá, mas isso não interessa. A gente por enquanto está na referência dele. Vai demorar alguns milhares de anos para a gente ser igualzinho a ele, mas nós vamos ser, queiram ou não, né? A gente vai ser. E não adianta a gente ter pressa. Isso é outra coisa que a gente vem descobrindo agora, porque quando a gente estava na igreja a gente achava que tinha algumas maneiras de se portar para você chegar rápido a Jesus ou ficar muito parecido com Jesus. Agora não, agora a gente sabe que pressa não adianta. A gente tem que viver o dia a dia, cada dia intensamente, para poder se conhecer, para poder, aos pouquinhos, vencendo aquela etapa anterior que não era muito boa. É assim que funciona. Nos acolher. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é ninguém de barba velha, que é um símbolo só de que a pessoa que já viveu mais tem experiência. Deus é uma outra coisa que a gente não sabe definir. E Kardec, malandramente, entre aspas, malandramente, né, não perguntou quem é, perguntou o que é Deus, e os espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a única coisa que a gente pode entender. Pode ter mais definições e mais atributos? Pode, só que a gente ainda não tem isso no vocabulário. Então o vocabulário que a gente consegue compreender, eu acho que os espíritos foram bastante eficazes, né? E já complica para a gente, porque a gente ainda trata Deus como um empregadinho, né? E barbudo que está ali para nos servir. A gente ainda faz isso. Então é bom para a nossa saúde que a gente consiga ir se desvencilhando, né? Todos nós temos isso. Quando uma pessoa da nossa casa fica doente, a gente acha que Deus abandonou, ou acontece alguma coisa que está fora do normal, normal entre aspas, na ordem cronológica das coisas, você acha que Deus não existe. E é assim. Vou colocar um caso que aconteceu hoje na mesa mediúnica nossa, uma coisa que a gente não pensa, né? A casa fez na mesa mediúnica de hoje, de manhã, um resgate de muitos espíritos, mas muitos espíritos, né? De um hospital. E aí vocês imaginam por que os espíritos ainda estavam lá. Porque as pessoas vão com essa concepção de que Deus abandonou, de que ninguém mais olha para eles. São pessoas que faleceram nesse hospital ao longo, sei lá, centenas de anos, talvez, não sei quanto tempo tem esse hospital. Mas pelo menos 100 anos, eu acho que já dá para a gente colocar isso, aos 90, 80 anos do hospital. E todos que morreram e se acharam injustiçados estavam lá prejudicando o ambiente.
Na verdade, no fundo desse hospital, mais para baixo, no plano espiritual, tem uma sede disso. Então isso perturba o ambiente do hospital, que deveria ser um ambiente de saúde, não é. Acaba sendo um ambiente de cobranças, né? E se a gente entrar nessa vibe, a gente entra lá cobrando, vendo tudo errado, e a pessoa que está lá ainda padecendo de dor, pior ainda. Então assim, vamos pensar nisso. A gente sabe que Carandiru tinha um submundo lá. Todos os lugares de sofrimento têm submundo no mundo espiritual, tentando fomentar aquilo. Então não é a nossa, nós que estamos um pouco mais lúcidos, não é a nossa praia acirrar esses comentários sobre as coisas. Eu não estou dizendo que é abandonar a qualidade das coisas, mas lutar, mas sem muito mimimi, né? Aquela coisa de você ficar falando que não tem solução, ainda mais no hospital, que as pessoas precisam ouvir coisas de esperança, que é um dos temas de hoje. Então eu estou contando isso para a gente ver como as coisas se formam no outro mundo que a gente não vê. E a doutrina espírita nos mostra isso nos trabalhos práticos, nos livros, né? Então Deus é essa pessoa que está em todo lugar. Pessoa não, essa causa primária, né? Inteligência suprema, que não dá para qualificar, né? Mas é isso, é um poder, é uma realidade, né? Ele existe e tudo que está aí foi criado por ele, se não por ele, por pessoas prepostos deles, que seremos nós. A humanidade vai criar isso tudo que a gente está vendo aqui. Nós fomos criados para criar isso tudo que a gente vê no céu, né? Jesus é um desses, né? Que muito tempo atrás cresceu como a gente, errou como a gente, talvez um pouco menos, e ficou espírito puro e construiu a terra, e construiu não sei mais o que, aí está cuidando das humanidades por aí, né? Isso é o ser humano, tá? Então não somos pouca porcaria, tá, gente? Nós somos o que Jesus é, hoje nós vamos ser. Isso a gente tem que botar na cabeça, que eu acho que dá bastante ânimo, por mais sofrimento que a gente tem. Então eu acho que isso a doutrina traz de esperança e de consolação para a gente. Eu acho que isso deveria ser o principal motivador nosso. Nós vamos ser igual a Jesus. Bom, beleza, ótimo. Então vamos esperar com calma, né, com paciência. Bom, Jesus, complementando o que Moisés falou lá nos 10 mandamentos, ele trouxe dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para saber o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. É uma pergunta mesmo, tá? O que é amar a Deus? Pode falar. A gente não vai acertar, nem eu vou acertar, eu vou colocar a minha colocação, né? Assim, isso não quer dizer verdade, não. Fala. Nós, como filhos, nós temos que reconhecer que Deus é nosso Pai e temos que tratá-lo na intimidade de filho para pai. Uhum. Com confiança que nós temos que depositar e que realmente Ele enviou Jesus para nos conduzir à perfeição. Com isso, então, por isso ele declarou, como o senhor acabou de falar aí, que nós chegaríamos no nível dele. Uhum. Né? Então, por isso a gente tem confiança, né, e seguir a determinação dele. Sim. Para que nós possamos caminhar nessa estrada, né, com confiança, sabendo que o registro espiritual tem embutido em nós, porque o caminho está aberto para nós. Uhum. Sim. Não tenho nada o que falar, né? Contra, né? Mas eu concordo com tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Amar Deus acima de tudo, todas as coisas, porque ele explica, ele é maior que todas as coisas, para mim, como eu é maior que tudo Sim. que tem. Estou entendendo essa tua ansiedade, né? É nossa também. A tua ansiedade é a nossa aqui. Causa primária de todas as coisas. Isso dá até um nervoso, né? É isso. Assim, amar a Deus é isso. Eu acho que no nosso caso aqui, agora na doutrina espírita, eu estava falando em outra casa, que essa palestra eu dei em outra casa também. Falando assim, amar a Deus é uma questão de inteligência hoje. Se você percebe quem é Ele, você não tem que lutar contra Ele. Não pode lutar, não pode ser contra, não pode ser nada, porque não tem. Deus é Deus. Se existe essa palavra ainda e ela significa alguma coisa, ela é o máximo de tudo que a gente vê de significativo na nossa existência, que é o que você quis dizer, né? Que é o que ele falou também. Agora, a gente se submeter a Ele. Essa palavra é muito cara para mim, eu acho que talvez para todos nós aqui que somos rebeldes, espíritos rebeldes. Espírito rebelde não é submisso, por isso que ele é rebelde.
E aqui todos nós somos, né? Mas assim, para mim também, era muito difícil falar que a gente tem que ser submisso. Então essa submissão é uma questão de inteligência, não é nem de opção. Não é? Agora, Deus nos dá essa opção, porque é o livre-arbítrio que decide. Nos dá tanto essa opção que a gente está aqui na Terra até agora, nesse nível que a gente tem. Então, foram as nossas opções erradas que nos trouxe nessa situação aqui na Terra. Nós estamos ainda aqui com alguns pensamentos que não precisaríamos ter, né? Então, assim, ele é acima de qualquer coisa que eu vá colocar como qualificação para ele, né? Então, eu acho que é isso. Ele é uma questão de submissão. As leis regem o universo, não rege a mim. Rege os universos. A gente pode incluir os universos, tudo que está dentro da gente, tudo que está dentro da cabeça. Isso é o universo. Tudo que foi criado está sendo regido por ele. E ele não está centralizando isso, pelo contrário, ele não centraliza. Ele vai criando. Foi o que Jesus falou, Deus trabalha, meu Pai trabalha até hoje. Vai indo, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. E a gente não precisa se preocupar se ele está errando ou não, se ele está criando coisa errada. Não tá. Isso é submissão, isso é você se render, né? Ele está criando o que é melhor para a criação, porque ele é Deus. Então, senão a gente teria que voltar aquelas divindades todas do politeísmo, né? Um Deus para isso, um Deus para aquilo, que foi uma maneira da gente explicar Deus, já que a gente não tinha como agora a gente não tem uma qualificação, Deus foi explicando fatiou Deus e explicou. Na verdade é isso, né? E a gente aqui fatiou com o santo e vamos embora, né? Bom, mas amar a Deus é isso tudo que a gente está pensando aqui, um pouco que a gente falou aqui, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Por que Deus tem que ser amado primeiro? Porque primeiro que a criação é dele. Se não tivesse ele, nós não precisaríamos amar o próximo, amar nada, nem a nós mesmos, né? Então amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. E muito tempo a gente não ligou por si mesmo. Hoje em dia a gente está um pouco mais esperto com relação a isso. Então amar ao próximo, você vai aprender a amar ao próximo. Não quer dizer que você só pode amar ao próximo depois que amar a si mesmo. Você vai amar ao próximo cada vez mais na proporção em que você se conhece. Você ama você mesmo, porque aí você sabe o que é amar um complexo, uma pessoa, uma insuficiência de virtude, porque você tem aquilo, então você vai amar no outro que sabe que aquilo é normal nesse nível, né? Então é um pouco isso. Bom, vamos entrar propriamente dito aqui no tema aqui. Bom, nós estamos falando do tempo, porque a causa disso tudo é Deus, né? A causa dessa criação toda e essa coisa toda que está no reino de Deus, e Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra. O que ele veio trazer? Que existe um lugar onde as pessoas são felizes? Não acredito nisso, não é só isso, né? Isso é uma decorrência do que a gente fizer com o nosso reino. Então o reino dos céus é esse reino que não é palpável, que a gente sente todo dia como é que é difícil ultrapassar a dificuldade. Esse é o reino dos céus, porque é ali que vai se operar a base das nossas reformas. Você reforma a si mesmo e vai ajudando todo mundo cada vez mais, com mais qualidade. Bom, tem a pergunta 913, que fala exatamente disso aqui. Ela é assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar o radical? Essa 913 está falando de livros dos espíritos, tá? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E aí radical pode parecer que a gente está falando coisa de radicalismo, de surf, de alguma coisa assim. Não, radical de raiz mesmo, né? O que é a raiz? O que é o principal ali, tá? Das nossas inconsistências e virtudes. E aí os espíritos falam assim: temo-lo dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, por mais que lhes deis combate. Não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa é o egoísmo. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todos os sentimentos de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Gente, neutraliza mesmo.
né? Isso é uma energia. O egoísmo ele aparece no nosso dia a dia, nas nossas relações, mas isso é uma energia que neutraliza outras benéficas, né? Na verdade, quando a gente pensar em energia, fica mais fácil. Uma neutraliza a outra. Por isso que tem que combater, porque não adianta, você não vai progredir enquanto tiver outra comendo aquela energia que você está crescendo, tem uma que está neutralizando. A gente pensar em física, fica mais fácil isso. E é interessante que uma vez nós recebemos na nossa mesa uma indicação assim sobre pessoas no trabalho, né? Não nesse trabalho, mas em trabalhos espirituais, que tem pessoas que não podem estar naquele trabalho porque elas neutralizam tudo que você está querendo colocar de bom ali. Então elas têm que melhorar um pouco para depois ir para lá, para não fazer um trabalho contra, mesmo que não saiba. Na verdade, isso tudo é inconsciente. Não estou falando que a pessoa é má, não. O pensamento dela é retrógrado, o pensamento dela é de descrédito. E a gente está falando de esperança, né? Na verdade, a vida toda se fundamenta em esperança e fé. A gente vai ver aqui a colocação aqui nesse livro do Emmanuel. E tem egoísmo nesse sentido. Mais recentemente, isso aqui é o início do esclarecimento. Isso aqui é livro dos Espíritos. Agora, depois de 160 anos, 170, nós sabemos já o egoísmo, as ramificações do egoísmo por intermédio de outros espíritos que fizeram isso. Joana de Anjos já faz isso há algum tempo, Hamed, Hermance Dufour e tantos outros que eu não li ainda, que falam isso, ou espíritos já tradicionais que falam de uma outra maneira, não com uma linguagem psicológica, né? Mas no fundo, quando você é egoísta, você desenvolve orgulho, né? E isso não é uma coisa ruim em determinado momento, porque isso vem daquele instinto de preservação da espécie, a questão de egoísmo, de usar em causa própria, de se orgulhar. Isso é uma coisa que em algum momento foi bom para a gente que desvirtuou um pouco essa utilização desse sentimento de amor próprio exacerbado, né? Transformamos isso em paixão. Bom, então no capítulo FED do livro Pensamento e Vida, que o Emmanuel trouxe para a gente começa a falar de fé aqui. Eu vou lendo alguma coisa aqui, depois vou saltando para os outros e vou dizendo aqui o que está tocando ali, e a gente no final vai falar sobre a caridade. Bom, entretanto, eu estou pegando parte desse texto, o texto não está completo aqui. Entretanto, como exprimir a fé? Essa é uma pergunta nesse texto. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Alguém já pensou em definir fé e debater com outro o que é fé? Não tem. Isso aqui é um livro, não estou dizendo que seja do Emmanuel, mas é um livro que tem lá na espiritualidade, conforme eu falei. Então, assim, fé não se define. Por isso que falar, a fé não se prescreve. Não tem como você, né, falar de fé e prescrever fé, porque não tem nem como você se expressar com símbolos, né, com letras e com palavras. Então, assim, a fé é igual a Deus. A gente fica difícil, mas a gente sabe o que é, mas não temos linguagem para explicar. E vamos ver se a gente vai conseguindo fechar o que não é a fé, né? Porque eles vão falando aqui, ainda nesse livro, é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus. Bom, já ficou melhor. Uma certeza, no nosso caso aqui, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é sabedoria da própria vida. Acabamos de falar de Deus nesse sentido, né? Isso é uma fé. Se você sabe que Ele é tudo e pode tudo, desde que seja para o teu bem, e se você confia nisso, isso pode-se dizer que é fé, né? Mas não é só acreditar. Essas coisas têm que mudar o nosso comportamento, têm que influenciar o nosso comportamento. Mais um pouco para baixo ele fala assim: palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Isso aqui eu achei maravilhoso, aqui, a descrição que ele faz aqui. Olha só. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde. Então o cristal que a gente, né, sabe que não tem vida, essa vida aqui, mas tem uma relação lá entre suas partículas. Tem fé ali. Porque existe um mecanismo, né? Então assim, a gente começa a ver que fé é muito maior do que a gente está achando, que começa desde um lugar que a gente acha que não tem. Então em toda a criação tem fé, né? Se o cristal quebra e se recompõe, coisas que talvez a gente não soubesse, né, se não tivesse lido isso aqui, essa recomposição é a fé que aquela forma é passageira e que vai se recompor de novo. Isso é uma fé. Veja bem, gente, eu não estou querendo dizer que a fé do cristal é igual à nossa, mas tem fé ali.
Tem uma matéria-prima da fé ali dentro do cristal, dentro de toda a criação. Vamos acompanhar que vem mais aqui. Revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Pode parecer meio poético, e é poético, mas não é só poético não, isso é real. A gente tem que interpretar isso aqui como uma realidade, isso é fé também, né? A gente vê muito isso com as pessoas que confiam, que lidam com plantas, com plantação. Isso vai passar um pouco mais à frente aqui. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Vamos comparar assim, o inverno. Aqui a gente não tem inverno assim com geada, gelo, mas você imagina na Europa, né, gelo, e o cara é um agricultor. Aquele campo dele todo sem nada, né? Se ele não tivesse a certeza de que voltaria, que isso é a fé do agricultor, mas a fé do agricultor está sendo embasada na fé da própria natureza, que a natureza vai passar por aquilo, vai vir a primavera e vai começar tudo de novo. Ah, mas, ô Paulo, isso aí é científico, isso é biologia, claro, mas a biologia toda é feita com fé, né? Ou não? Claro que é. Eu só estou querendo desconstruir essa ideia de fé que a gente tem, né? Daquela coisa fervorosa, de que tem que fazer algumas posições, falar alguma coisa. Não, isso é fé. Ou seja, você saber que as coisas vão acontecer, né? Não estou tentando explicar porque não tem explicação, mas é mais ou menos isso com a gente, né? Fia-se o rio na realidade da fonte, da sua fonte lá, né? E dela não prescinde, ou seja, conta sempre com a fonte para a sua caudal larga e profunda, ou seja, o rio conta com aquele ínfimo filete de água para ele se tornar rio e ir para o mar. Então isso é fé, né? Eu acho essas coisas muito boas para a gente refletir sobre a gente, tá, gente? Porque isso aqui é muito, assim, não sei como é que é uma palavra. Manual. Oi? Manual. No manual, mas assim, é muito... Não sei como é que é o nome, faltou a palavra, mas assim, fica muito direta essa... Não sei se vocês, mas isso deixa a noção de fé muito direta para você, sem você ficar tentando intelectualizar a coisa, né? Fé é isso, né? Aí depois a gente pode ir pensando com a gente. E com a gente? Como é que a gente está fazendo isso na natureza? Porque a gente já nasceu com isso, estava lá em cima. Certeza instintiva da sabedoria de Deus, né? Depois vem aqui, deixa eu ver aqui. Tá. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé, alimentando-se. Confia ele nas vísceras abdominais. Já começou a botar mais biologia no negócio. Já ficou mais próximo da gente. A gente confia e não questiona. Vai funcionar ou não vai funcionar? Vai botando tudo, até coisa que não precisa, né? Que não deve, vai botando. Mas sabendo que aquilo não vai te fazer mal, porque tem gente trabalhando para você. No fundo é isso, gente. Os nossos sistemas todos internos, né? Sistema, eu não sei porque antigamente era aparelho, agora não sei, é sistema mesmo, né? Sistema digestório, sistema tem um outro nome, não é isso? Isso tudo trabalha para a gente. E a gente não precisa falar nada, mas nem sempre trabalhou. Trabalhou porque você acreditou no trabalho dele. Na verdade, isso tudo é construção nossa, auxiliada, é claro, pelos arquitetos espirituais. Mas nós fomos testando isso em outros seres que não eram humanos, e essa coisa foi funcionando. Eles foram fazendo teste com a gente. Eles fazem teste e a gente aceita. Por isso que essa fé vai sendo colocada dentro da gente. Nós temos toda uma história nessa escala ascensional de seres, em que a gente confia porque já vivemos aquilo. Então a gente não esquenta a cabeça com isso, né? Já está bom isso. Então, confia ele nas vísceras abdominais. Todo o êxito da experiência social, olha que interessante, resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. A gente pode trazer isso para o centro. Todo o sucesso do centro, todo o sucesso de uma empresa, tudo isso depende dessa fé que todo mundo tem no grupo, em que precisa ter algum comportamento para que a coisa funcione. Os nossos espíritos protetores, eles nos falam o tempo todo disso aqui, da união, né? Do respeito, da fé no norte da casa, onde é que nós estamos e onde é que a gente quer chegar. Isso é para construir fé, que mais ou menos está se falando aqui, a organização que está por trás. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. A própria reencarnação é um ato de fé. Esse bicho.
Eu não sei se vocês já raciocinaram assim, a gente tem medo de morrer, né? Eu já conversei aqui, né? A gente conversou outro dia aqui. A gente tem medo de morrer, mas a gente sabe como é que é depois da morte, não sabemos? A gente sabe que a gente ou vai ser recolhido, vai ficar, se a gente tiver muito mal, vamos ficar ali bem perturbado, igual o André Luiz ficou, quanto outros ficam, que nem esses amigos lá do hospital ficaram, né? Mas e para reencarnar? Quando você desencarna, você mantém o teu nome e a lembrança de tudo que você teve até ali, de vida, que você está valorizando, vida encarnada que eu digo. Né? E o ato de reencarnar? Que você está se jogando, entre aspas, no escuro. Não é escuro porque você acredita. Aí sim a fé está muito mais clara. É por isso que as pessoas que não têm fé, elas não querem reencarnar. Porque temem mais o que pode passar do que o apoio das leis gerais de Deus. Né? Então não querem. E isso não é muito incomum. Nós tratamos de um espírito aqui, que era uma liderança espiritual adversária nossa, né? Em que ela veio de um planeta, a gente não sabe se era Capela, se outra, mas ela veio deportada, do qual acredito que todos nós aqui, boa parte da gente também veio deportado. Ela veio deportada e só reencarnou umas 5 vezes. Agora você calcula isso, 200 mil anos atrás, e ela só reencarnar 5 vezes. Ela tem um poder de fazer isso, porque isso é opção, desde que tenha o poder para fazer, mental. Né? Então você vê o que é o medo e o que é você estar no seu lugar de conforto. Tinha liderança, né? Mandava em alguma coisa, as coisas iam dando mais ou menos como ela queria, mas não era feliz. As pessoas tinham medo dela, e ela não era respeitada. Essas coisas vão fazendo falta. Imagina 200 mil anos de falta disso. Uma pessoa. Essas coisas nos nutrem, né? Confiança que as pessoas têm em você, nutre você. Não de orgulho, mas de coisa bacana, né? Te acende luzes na frente, né? Bom, então essa reencarnação é um ato de fé, sim, porque não é brincadeira não. Você vai apagar, vai esquecer, e quando você voltar, você já está lá com, 3 anos, 4 anos, um pouco mais consciente, né? Então não é fácil, bicho. A gente aqui, salva de palmas pra gente, a gente aqui reencarnou. Não sei se todos aqui foram, né, boa vontade, mas tem a reencarnação compulsória, mas tem que vir, mas de alguma maneira você vai saber que você está reencarnando, né? A compulsória, gente, é quando você tem que ir mesmo. Alguém fala, bicho, está na hora, tem que ir. Não, tem que ir, né? Porque a própria natureza fala isso com os espíritos de um determinado nível, não dessa pessoa que eu estava falando agora, desse espírito, porque você vai sentindo, isso no livro do Espírito está claro lá, você vai sentindo o momento e você não resiste. É uma lei que faz você reencarnar, voltar, né? E aí, com orientação ou sem orientação. Bom, vamos dar uma olhada aqui na coleção Pão Nosso, algumas coisas que eu achei interessante, separei, e a gente vamos pegar um pouquinho aqui na fé, um pouquinho na esperança e depois na caridade. Tem no Caminho, Verdade e Vida, no item 23, é viver pela fé. Aí tem uma passagem de Paulo em Romanos, né? Aqui o texto fala de má interpretação, né, da fé. Fala assim, mas o justo viverá pela fé. Isso é Paulo, Romanos 1,17. E eu separei alguns trechos aqui. Muitos interpretam erradamente essa fé. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Não precisa explicar isso, a gente acha que já superou isso, né? Você está fazendo reme-reme, né? Reme-reme que eu digo assim, vem aqui só porque é obrigado e tem que vir para dizer que você não está faltando. Não é isso, né? Ou aqui ou numa igreja qualquer. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, ou seja, o ritual, essas coisas todas externas que não está falando de reino de Deus, né? Que não está colocando você mais dentro do reino de Deus, ou seja, dentro de você mesmo e conectando com o Criador. Então, se você acha que isso é construir fé, né? É um erro isso aqui. Então o texto está falando disso aqui, nesse momento. Tem um finalzinho aqui que ele fala. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade do Pai que está nos céus. O colega ali falou da questão da fidelidade. Então assim, a fidelidade é você... A gente sente alguma coisa com relação à natureza que Deus nos deu, mas a fidelidade a gente vai medir mesmo, a régua é Jesus, né?
Jesus é a régua palpável, é a régua material que a gente consegue visualizar. Isso é ser uma pessoa bacana. Porque senão a gente estava perdido, né? Até Jesus vir, a gente tinha algumas figuras boas, mas eram reconhecidas em pequenos grupos, não era uma coisa mundial. Por isso que o cristianismo é mundial. No Caminho, Verdade e Vida 124 tem firmeza da fé. Eu chamei aqui fé de aba, ou seja, uma fé que você fica na aba do outro, né? Nós vamos ver o texto aqui, fala assim. Não, isso foi eu que botei, fé de aba foi eu que coloquei, tá? E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, receberam-na com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam de Jesus. Aquela história do semeador, né? Então aí o Emmanuel fala o seguinte: reconhecemos assim pelo apontamento de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. A gente ainda faz isso? Muitas das vezes a gente vê as pessoas fazendo isso e talvez até a gente mesmo faça. Eu estou falando por mim, né? Mas a fé do outro é a fé do outro, né? A grandeza espiritual do outro é do outro. Ele não vai fazer nada por você que você não possa fazer e que você não deva fazer. Crescimento, evolução é uma coisa que é muito íntima, né? Não adianta pedir o outro para rezar por você. Não é assim. Jesus ensinou para todo mundo. Quantas pessoas estavam ouvindo ele lá no sermão? Como é que era a oração? Uma oração simples que ele fez, né? Então não é isso que o Emmanuel está falando. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com finalidade de procurar alicerces alheios. Ou seja, se a gente está sempre se fiando no outro para te salvar, vai ter uma hora que o outro, você não vai encontrar o outro. Porque até esse momento você vai estar alimentando que é o outro que está te salvando. Isso estou falando em fé de maneira geral, seja para uma doença, para uma coisa qualquer, para qualquer coisa que você acha que a pessoa vai fazer o bem para você e que sem ela você não é ninguém. Não existe essa situação de sem ela a gente não é ninguém. Não existe isso. Nós temos todos os suprimentos, digamos assim, para sermos uma pessoa feliz ou construir essa felicidade. É claro que de vez em quando a gente precisa de mais ajuda e em outros momentos a gente precisa de menos ajuda. Mas Deus está ali, à disposição, Jesus também. Mas a gente não vê o bem chegando, a gente não vê a melhora, não vê, mas então acredita. Fé. A fé que ele está falando não é essa daqui, é essa fé que eu estou falando agora. Se você tem fé, você faz o que você sabe que dá certo. E espera. Espera com calma, com tranquilidade, porque vai acontecer. E acontece. Aqui na casa a gente vê muito isso, as coisas acontecem assim, caramba, a gente estava achando que era uma saia justa, a gente não pensou nisso, né? Problema de relacionamento, então, que todo lugar tem, é assim, funciona. Alguém acha, vê uma maneira mais simples, e sempre a maneira mais simples para a nossa vida, para a casa, para a empresa, para qualquer coisa, a maneira mais simples é sempre a melhor solução. É a tal da simplicidade que Bezerra fala, né? A simplicidade é amor. Tem uma outra aqui que fala um pouco sobre autoconfiança, que é no Caminho, Verdade e Vida 14. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo para Romanos, né? Capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade, a confiança do filho para realizar. Veja bem, isso está um pouco também naquela ideia do Deus barbudo. Fala assim, mas se ele é Deus, ele não sabe tudo que eu tenho? Sabe, mas você precisa ter consciência que você precisa. E não tem como você ter consciência se você não pedir. Se você não pedir, teoricamente, quem está fora de você, não estou falando de uma maneira geral, mas Deus não está fora da gente, mas assim, a espiritualidade vai esperar você se tocar que você precisa, porque isso é que é importante. O que é importante para o nosso crescimento é a nossa consciência do nosso estado. Que é o mesmo motivo porque a outra pessoa não pode fazer oração por você. A outra não tem consciência do teu estado, vai fazer uma oração por caridade, por bondade. Mas vai funcionar? Né? Você que tem que ter esse desprendimento de ver, cara, eu estou assim, assim, assado. Isso não está bom para mim porque não é legal. Você é assim, assim, assado, algum dia eu vou começar a lutar. Isso é consciência, né? E é isso que ele está falando aqui. A autoconfiança se consegue com o uso contínuo do acolhimento do que você é, independente se vai ser ruim ou bom, né, a situação.
Eu coloquei aqui, eu acho que isso aqui não está lá porque não aparece. A fé na proposta de autoconhecimento. Acho que isso aqui é um enxerto aqui, no final, da questão da fé. Eu acho que a fé você tem que ter fé na proposta de autoconhecimento, que é uma coisa um pouco nova. Não é nova na existência, é nova na nossa consciência, que o autoconhecimento é uma coisa que todos nós vamos ter que fazer. E não é assim, decidi, vou fazer hoje e resolvo daqui a um mês e morro resolvido tudo. Não é isso. Autoconhecimento é um estado que você entra de sabendo que aquilo vai ser a longo prazo, né? Então a gente precisa, aqui na casa a gente vem trabalhando muito, né, pelo incentivo da espiritualidade, trabalhando muito nessa questão do autoconhecimento do nosso jeito. Porque sem autoconhecimento você não sabe quem você é, você não sabe das suas necessidades e muito menos vai poder ajudar o outro, porque você não vai reconhecer no outro um igual a você. Então a questão do autoconhecimento é imprescindível para a gente ter empatia com o outro, porque todo mundo aqui é a mesma porcaria entre aspas, né? Todo mundo aqui é planeta de provas e expiações. O que nela é um problema, no meu pode ser um pouco menos, mas eu tenho um pouco mais do que dela no outro e vamos indo. E todo mundo tem problema. Lembrando, qual é o principal motivo dos nossos problemas? Orgulho. Que a gente consiga, a gente tem lutado isso dentro, cada um acho que está fazendo isso dentro de si, né? E aqui a direção, a nós, trabalhadores, normalmente temos muita atenção nisso. A gente deve lutar para perceber isso. E muita coisa do que a gente está fazendo e apontando para fora é orgulho e não deveria apontar para a gente, deveria apontar para a gente. Então assim, o nosso orgulho nos afasta, tira espelho, tira tudo da nossa frente, né? Fala. Só rápido, a primeira vez eu vi uma mulher falar muito rápido, a primeira vez que eu identifico esse autoconhecimento, por isso que eu me identifiquei, que vim conhecer hoje, né? Foi a primeira vez, obrigada pela questão aberta. Estou gostando muito de me identificando porque eu estou no processo do autoconhecimento. E o autoconhecimento é isso que você estava explicando aí. Gera também, se você se conhecer, você vai poder ajudar as outras pessoas, porque se você nem você se conhece, como e nem se ajuda. Exatamente. Você não vai ver no outro. Não vai ver no outro, não vai sentir, não vai dar energia, você não interessa. Não é. Se não tá, não, eu agradeço não. Quem fez isso aqui foi a espiritualidade, senão a gente estava até hoje fazendo a mesma coisa. Mas você vê que isso é geral, a Igreja Católica, todo mundo está falando isso, porque isso é Jesus. Jesus falou, esse cara agora tem que prestar atenção nisso, né? Então a gente usa autoconhecimento na mediunidade, coisa que já deveria estar pensada há muito tempo. A gente sempre fala, né? Mas a questão do autoconhecimento, o autoconhecimento a gente falava uma coisa semelhante, que era reforma íntima, aquilo caiu em desuso. Desculpa aqui, caiu em desuso porque a gente jogou aquilo no lixo, né? Ficamos falando aí um século naquele negócio de reforma íntima e não sabíamos como fazer e não fizemos, né? Então, autoconhecimento fica um pouco mais abrangente, eu acho, não é nem um termo nosso, não é um termo psicológico, porque faz mais sentido para a gente, né? Ninguém vai fazer reforma em algo que não conhece. Então, assim, na verdade, você precisa mesmo ter consciência de quem você é. E é óbvio que todos nós não vamos ficar satisfeitos com a nossa realidade, não vamos ficar porque a nossa realidade é a realidade de ser humano em planetas de provas e expiações. Não podemos, se a gente estivesse satisfeito, é um problema, né? Porque não é para estar. A gente tem que estar, né, almejando outra coisa, mas não é para desesperar, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos falar de esperança aqui, vou dar uma pulada aqui. Então, gente, negócio do autoconhecimento eu botei por isso, porque a nossa casa está assim, está construindo essa consciência do que, como isso é necessário. Então, os nossos seminários, nossas palestras, pessoas que vêm aqui e tal, os trabalhos nossos, normalmente tem esse viés de olhar para a gente, de nos colocarmos naquela situação. Uma mesa mediúnica nada mais é do que isso. O outro está sofrendo, mas aquilo ali é você também. Ou já foi, ou está sendo e você não está percebendo. Então, provoca um autoconhecimento, através do sofrimento do outro. Mesma coisa que do lado de fora, quem não está numa mesa também vai ver pelo sofrimento do outro. Tem que ter sensibilidade, e o nome disso é empatia. A gente tem colocado aqui que a empatia é o principal produto desse trabalho de um viés de autoconhecimento. Porque você precisa ter empatia com o mundo, precisa ter um olhar de progresso para a coletividade, e não só para você, mas você vai começar por você. Esperança. Peguei aqui o do... esqueci, botei uma sigla aqui que é Vinha de Luz. Para mim está VI, é VL.
Vinha de Luz 75, Esperança, está assim, ó. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso é Paulo para Romanos. E aí o Emmanuel fala assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão aceitar inteiramente que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Acho que a gente já começou a falar desse tipo de esperança, né? A gente sabe onde vai chegar, não precisa ter pressa. E para não ter pressa tem que ter esperança, porque as coisas se constroem no seu tempo. Então assim, pressa e esperança não... Eu acho, na minha visão aqui, né? Estou tirando isso aqui agora. Não funciona muito bem. Se você tem pressa, você não tem esperança, né? Estou falando nesse sentido mais de progresso nosso, né? A gente sabe que a gente vai ser assim. Então a gente tem fé, espera, e essa espera é a esperança. Você vai chegar. Mas não é a esperança de ficar parado, a esperança de ir construindo, né? A esperança de esperançar, como Paulo Freire fala, né? Tem mais uma aqui no livro Esperança e Luz, no prefácio, tá assim: a esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão de análise. Olha que interessante isso aqui, a gente tem visto muito isso aqui. A luz do conhecimento é o poder da visão da análise com que todas estão dotadas da faculdade de discernir. A esperança é a força do compreender e de esperar. De novo, esperar. A gente tem, os espíritos têm falado muito para a gente a questão do conhecimento. A gente fala assim, a gente precisa estudar, todo mundo precisa estudar, o espírito precisa estudar. Mas não é estudar para guardar conhecimento e para falar na palestra, não é só isso. Isso também, isso é a difusão, né, da nossa realidade que a gente se apropria ali no livro. Mas é estudar para discernir melhor, né, para discernir também no autoconhecimento e discernir os sentimentos dos outros. É para aplicar em outras coisas que a gente está começando agora. Então, todo estudo aqui sempre vai ter um viés puxado para o discernimento, englobando o autoconhecimento. Isso não é forçação de barra, é porque precisa disso. O conhecimento é para você desenvolver outras coisas que a gente não fala ainda, porque a gente não tem sensibilidade para isso. Mas cada vez que você estuda, você vai tendo mais sensibilidade e vai percebendo coisas que você nunca falou daquilo, né? Uma maneira que a gente sabe, assim, a gente sempre fala isso aqui: lê o livro, a gente faz evangelho. Foi hoje mesmo, veio um negócio, eu estava no trabalho aqui de manhã, um trecho do evangelho que eu nunca me lembrei de ter falado daquilo ali, e é do evangelho segundo o Espiritismo. Então assim, isso nos dá a sensibilidade. O fato de você estar repetindo sempre, lendo, vai aumentando a tua sensibilidade, você começa a perceber no texto todo, porque antigamente você lê a primeira vez, só o que te interessa, que toca mais o coração, que você guarda. Aí dá lá pelo 10 anos depois, você está continuando lendo, aí você vai ver outras coisas que você não viu, que talvez, aí você sente, caraca, como isso é importante. E é mais importante do que aquilo que a gente no início estava vendo, porque a gente estava raso no entendimento, no discernimento, nos sentimentos, né? É um pouco isso que ele está falando aqui. Bom, esperança e luz prefácio. Não, isso aqui já foi, né? Tá, aqui, vamos uma caridade aqui. Gente, a esperança eu botei muito pouco, porque eu acho que a nossa vida aqui, a gente tem muita chance de entender essa esperança. Só a gente saber que vai ser Jesus um dia, né, e que tem um modelo, que é ele, que veio aqui, ficou com a gente. Muitos de nós já vimos ele pessoalmente, já vimos aqui, né? A gente não está afastado nesse sentido, né? E muitos de nós estamos aqui na Casa Espírita porque certamente naquela época não vimos, como Emmanuel. Não estou me comparando a Emmanuel, nem querendo comparar a gente a Emmanuel, né? Mas assim, a gente sabe que Emmanuel é um espírito superior, mas ele lá, ao lado de Jesus, também não enxergou isso, sentiu, resistiu. E quantas pessoas também fazem isso aqui? Chega na casa, tem um trabalho, sente vibração, mas não fica. E não tá aqui, a gente não está aqui para condenar ninguém, é o momento da pessoa. Então o momento de Emmanuel foi aquele, os nossos momentos têm que ser colocados aqui. Se você percebe e chama atenção, a gente, na verdade, tem que abandonar um pouco essa rebeldia, porque às vezes, e a gente nota isso, eu sou um desses, né, que às vezes você não faz por pura rebeldia. Você está sentindo que é uma coisa que você precisa fazer, você não faz porque você não quer dar o braço a torcer. O nome disso para mim é rebeldia. E nós somos espíritos rebeldes, né? Está escrito no Evangelho lá.
Caridade. A 886 no Livro dos Espíritos está assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Eu gosto sempre de falar isso porque a gente precisa ter esse viés da caridade aqui. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Quantas vezes a gente pensa a caridade assim? Sejam sinceros, precisa falar. Muito difícil. Você vai discutir caridade aqui, a primeira coisa que vem é: não, mas eu faço, eu entrego, não, eu dou. A nossa caridade a gente ainda entende como seja coisas para fora, para suprir necessidades materiais do outro. Não é só isso, né? A caridade está na relação. As nossas relações estão boas, a gente não tem problema nenhum com ninguém nas relações, porque a caridade está ali. Ela precisa estar ali. Eu preciso perdoar o outro. Principalmente, eu preciso me perdoar para poder saber aquela coisa da empatia. Eu preciso me perdoar para poder saber o valor disso e perdoar o outro. E não esperar que ele reconheça isso. Porque o perdão libera um. Se liberou um, o que perdoou está bom para aquele que perdoou o outro. Infelizmente, ele vai perceber isso de outra maneira, né? Ou uma outra oportunidade com outro perdão. Indulgência, isso aqui a gente reforça sempre a pior parte das coisas. A gente às vezes foca no erro, em vez de focar no todo. Então assim, isso é falta de indulgência. Por que a gente faz isso? Egoísmo, orgulho. Se eu apontar o erro do outro, e eu me considerando fora, isso eu me valorizo. Mas não é assim. As leis divinas não valorizam você assim. Isso é você que está valorizando. É aquela história que Jesus falou assim: você já teve o que você queria. Não espere nada nos reinos dos céus, que é dentro de você. Se você espezinha o outro, está sempre apontando falhas no outro para se valorizar e dizer que você não é igual, que essa normalmente é a condição que a gente faz, não tem valor você apontar, por mais que você esteja certo sobre o outro. Mas o outro tem que cuidar disso. E não você se sentir maior porque você conseguiu apontar uma coisa que você está vendo. E as outras todas, os outros dedos estão apontados para você que você não está enxergando, né? Bom, então isso é a caridade. Então, beneficência, dar coisas, assistir coisas, estar aqui disponível, ter disponibilidade para servir, tudo isso é caridade. Se você tem disponibilidade para servir aqui ou em outro lugar qualquer, ajudar as pessoas, mas se não tiver a benevolência, a indulgência, o perdão dentro de você, naquele ato de relação, isso não é caridade. Vamos entender bem, aquela caridade não faz efeito em você como deveria fazer, porque o nosso lema aqui é: fora da caridade não há salvação. A pessoa pode achar que fazendo qualquer coisinha, né, além do que ele fazia, está salvo. Não é assim. O que vai salvar somos nós mesmos, nos reconhecendo. Se eu não tenho indulgência, eu vou tentar ser indulgente, vou reconhecer que eu não tenho, vou tentar melhorar isso. Se eu não perdoo, vou fazer esse é o pior de tudo, né? Eu tenho que fazer um esforço miserável para perdoar a mim mesmo, depois perdoar o outro. O crescimento é interno, é no reino de Deus, né? Por isso que Jesus falou isso. Caridade é isso aqui, caridade contigo mesmo. Que isso vai reverberar em caridade para fora. Tudo que a gente fizer com a gente mesmo, isso vai reverberar numa resposta para o mundo diferente, né? No finalzinho aqui, tem umas coisas assim muito interessantes no livro Viajor. Que são assim uns toques rápidos, fala assim. E tem um item chamado 16, que é caridade. Aí o Emmanuel fala assim, esse trecho caridade é com o Emmanuel. Acho que esse de Viajor são diversos espíritos. Isso é Chico. Ele fala assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto, o que é caridade? Um prato de sopa. Para o triste, está falando para a pessoa que recebe, não está falando para a gente que dá. A gente que dá, a gente já sabe, a gente tem que ser indulgente, perdoar. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência que nos compete auxiliar. Então assim, você não vai ter paciência se você não está fazendo esse trabalho de se purificar por dentro, no sentido de sair o melhor de você. Na verdade é que sai o melhor de você, né? Não é que você seja completamente benevolente, completamente indulgente e perdoe completamente. Porque isso a gente não faz ainda aqui. Mas que você tenha essa intenção. A intenção é que vale sempre, né? Para o mal é a paciência. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento.
Para o enfermo é a visita pessoal. E aí assim ele vai. Para a criança é a proteção construtiva. Tudo isso é passível de ser caridade para você também. Porque para o outro sempre vai se beneficiar de um ato bacana seu. Sempre. Por isso que a gente começa por essa parte. A gente não vai deixar de ajudar o outro antes de ser caridoso consigo mesmo. Mas a gente vai, nessa relação, a gente tem que aprender isso, né? Tem que aprender a perdoar, ser indulgente e ser benevolente contigo mesmo. O que é ser benevolente? Não se torturar tanto com as coisas que você acha que não está bom em você, né? Porque você olha em torno assim, para baixo, para cima, está todo mundo igual a você. Então assim, isso pode ser uma coisa aterradora, mas ao mesmo tempo é confortador, porque assim, eu não estou diferente, cara, eu não estou diferente do mundo, todo mundo é assim, então eu não preciso ficar me matando por causa disso, né? Deixa eu ver aqui. É preciso recordar o impositivo da caridade conosco, porque o nosso coração é uma taça que ainda trazemos repleta de venenos de nossos impulsos primitivistas por tigrina recordação de outras eras. Ou seja, nós não largamos nada, assim, nada não, mas nós não largamos tudo que a gente já foi, né? Nós temos, sei lá, chutar aqui, milhares de reencarnações. Em cada reencarnação a gente foi construindo coisas piores dentro da gente, porque a gente não soube resolver, e colocando coisas melhores dentro do nosso reino de Deus. Isso não vai se perder, isso na verdade tem que se integrar. Então é isso que ele fala, essa taça está repleta de coisas da pessoa que é ignorante, que não faz o certo, da pessoa que já sabia fazer o certo, mas fez por interesse, e vários nuances, né? E na verdade esse autoconhecimento que a gente falou lá atrás, vai propor isso, né? Que você aos pouquinhos vá aturando, vá acolhendo, e não tenta extirpar de uma maneira, porque ao mesmo tempo que isso foi se acumulando, de uma maneira semelhante isso vai sair, né? Então assim, o que a gente construiu dentro da gente como espírito, e que alguém está vendo essa carinha bonita aqui, e eu por dentro não sou tão bonito, isso vai demorar um tempo para sair, mas quem é que é o responsável por tirar? Quem botou. Então as nossas decisões, a nossa consciência colocou isso dentro da gente. Então a gente vai ter que ir tirando aos poucos. O bom é que, né, o bem sempre pega um monte de mal e vai cortando pela raiz, então, porque bem é mais poderoso. Então a gente não vai levar o mesmo tempo, mas a gente precisa de disposição, né? E quanto mais a gente tira 3 e bota 5, vai ficar difícil, né? Bota 5 novos, né? É difícil. Deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui. Purifiquemos, auxiliemos, esperemos, sirvamos, toleremos e humilhemos-nos, praticando a renúncia construtiva. Renúncia das coisas que você acha que é certo, que é o melhor para você, mas não é. Descubra. A gente, quando eu falo descubra, estou sendo assim, mais resumido, mas nós todos temos que descobrir o que não está sendo bom para a gente. Por mais que a gente ache bacana. Eu sou assim, a gente não tem síndrome de Gabriela, não dá mais, essa casa aqui não dá mais. Do jeito que eles falam com a gente, não dá. É muito apoio que eles fazem para a gente. Eu vou arriscar aqui uma coisa. Assim, o nível de clareza que eles falam com a gente, eu não vejo em casa nenhuma. Também não estou por dentro das outras casas, tá? Não estou dizendo que essa casa é melhor, não. Mas a gente tem um apoio muito grande de detalhamento do nosso estado e o que a gente precisa fazer, de uma maneira geral, como população do centro, né? Isso às vezes não fica muito claro em algumas casas, né? E eu acredito que isso vai aumentando. Aqui a gente nunca teve isso. Sempre teve muita gente falando do lado espiritual, nos apoiando, sempre. E isso tudo está documentado aí, para a gente ler e reler. Renúncia construtiva e compreensão e na aplicação. Aplicação de deveres que nos unem ao Evangelho de Cristo. E levaremos o velho cálice de nossas emoções, substituindo os tóxicos de vaidade, do orgulho, da treva e do egoísmo, pela água viva do infinito bem, que passará então a jorrar de nossa vida para o benefício de todos. A caridade com os outros é dar o que retemos. Caridade conosco é dar de nós. Tá? Era mais ou menos isso, já passei um pouquinho só, tá? Que a gente consiga cada vez mais ter oportunidade de ler, trocarmos entre a gente, né, as visões, e não nos fecharmos nas nossas verdades provisórias, porque verdade serve até o momento em que aquilo começa a te prejudicar. Então como é que a gente descobre isso? Conversando, ouvindo o outro, lendo outra coisa, né? E é isso, né? Falou? Obrigado. Gostaríamos de agradecer
ao Paulo pelas reflexões decorrentes do seu estudo que nos trouxe nessa tarde. Muito obrigado. Nós vamos passar para o passe. Pedimos que permaneçam sentadinhos nos seus assentos em silêncio. Vou pedir pelos passistas para se posicionarem, por favor. Fica lá atrás que tem. Tá bom. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Vamos finalizar a nossa tarde de hoje agradecendo ao nosso Mestre Jesus por ter sido nosso Mestre, modelo e guia, agradecendo por essa tarde salutar, por entrarmos aqui e sermos tratados com todo carinho pela espiritualidade amiga. Vamos pedir pelo Paulo, pelo palestrante, por toda a sua família, por todos aqueles nomes que colocamos nas caixinhas de prece, para os encarnados e desencarnados, por todos nós aqui presentes, nossos familiares, nossos amigos, a todos os necessitados, aqueles que venham em nossa tela mental, Senhor, pedimos a sua misericórdia, o seu amor. Pedimos a Maria Santíssima também que nos envolva com seu manto sagrado de amor e de luz, que nós retornemos em segurança e abençoados para os nossos lares, que saiamos daqui melhores do que chegamos, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela nossa submissão, que aprendamos, Senhor, com seus ensinamentos de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobretudo. Essa lição de submissão, Senhor, ainda somos muito falhos, pedimos ainda perdão pelas nossas falhas. Pedimos que a gente consiga seguir em frente com muita fé, muita força e muita coragem,
para superarmos os nossos obstáculos e vencermos as nossas falhas, nossas más tendências, que consigamos adquirir nosso autoconhecimento numa escala evolutiva de evolução e de despertamento, Senhor. Agradecemos por essa tarde mais uma vez. Que Deus fique conosco. Graças a Deus. Bom, vamos à parte aqui do